Olá, olá. Estamos iniciando aqui, dar uma ajustada aqui, mais um domingo na Fórum. Nesse domingo na Fórum, nós vamos aproveitar Dia dos Pais. Já deixo aqui já de antemão aqui que vocês, pais e mães que fazem funções de pais, aí tem um dia maravilhoso. E vamos falar aqui hoje dos desdobramentos da CPI da Covid, que vitimou. A gente só está tendo uma CPI porque, por negligência do governo federal, o último que passou, vitimou muitas famílias aí que perderam muitos pais, mães que viraram pais, e tem filhos que não têm mais pais devido ao que foi feito no último governo. E para isso eu queria convidar aqui duas pessoas importantes para discutir esse tema. Um é o doutor Marcelo Shoa, queria convidá-lo aqui para vir para o papo. Doutor Marcelo Shoa, que é professor de Direito Internacional Público da Universidade de Fortaleza, Unifor, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e Grupo Prerrogativas e advogado em Fortaleza, Ceará. Já deixando um beijo aí para o pessoal do Prerro, aí, Macorelli e todo mundo, que vocês são os combatentes do judiciário, porque não foi fácil. Um momento muito difícil do país, e vocês estavam lá acreditando e mostrando para os incrédulos, ou para quem foi manipulado, né? Porque a fake news foi a maior arma do último governo. Inclusive, vamos falar sobre isso também, os impactos da fake news na saúde. Obrigado, doutor. Anderson, já fala agora ou você chamou outro candidato? Não, fica à vontade, daí você apresenta e daí eu chamo. Então, bom, primeiro agradecer o convite, é uma honra participar da TV Fórum sempre que convidado, e mandar um abraço para todos os pais desse país. Eu também estou de parabéns, né? Dizer que esses colegas que você citou também estão, e também me congratular com esses mesmos colegas da BJD e do Prerrogativas, né? Dois movimentos importantes dos quais eu integro, porque anteontem foi nosso dia, né? O dia da carreira jurídica, e no ano passado, no dia 11 de agosto, a gente estava fazendo uma mobilização grande no Brasil inteiro para defender o sistema eleitoral e o Estado Democrático de Direito. Então, mas quero dizer para você, meu amigo, que é uma honra grande para conversar sobre esse tema da Covid, que é duro, mas ele é necessário, né? Essa é a grande questão. Eu falo que os programas aqui, eles são necessários, são de direitos humanos, mas eu falo que o importante é saber que com que eu tenho o prazer de receber vocês, que fica muito mais fácil para a gente reconstruir esse Brasil que foi destruído. E eu queria falar de uma outra pessoa que você deve conhecer, que eu achei ela uma fofa, muito gentil, que é a sua mãe, a Ângela. Eu queria deixar um beijo para ela também. A Fro, que nos ligou também, sua mãe, muito gentil. E legal, você conheceu, realmente ela é gentil. A Fro sabe bem disso. Agora, como eu digo, né? Pequenininha, baixinha, engraçadinha, parece um bibelozinho. Mas é a mais forte da família. Pense numa mulher militante. É legal. Eu queria só deixar um beijo para ela, porque é isso, a gente, como o Tchê falava, tem que ter a luta, mas não podemos perder a ternura, né? Isso, cara. A gente faz esse contraponto, né? Então eu queria deixar um beijo para ela. E eu queria dar continuidade aqui. A Tati hoje está nos ajudando aqui, é sempre bom lembrar aqui. Ei, Anderson, desculpa, deixa eu só dar um beijo para ela também, e mandar um beijo para o meu pai, que hoje é o dia do... Bom, pode esquecer, né? Já que você está mandando um beijo, eu tenho que mandar também, tem que mandar para o meu pai, cara. Senão você não está no almoço de família, senão você... Não, mas isso é muito legal, e eu queria chamar o Dr. Mário também aqui para conversar conosco também, porque é mais uma pessoa que vem contribuindo para que a gente possa abrir esse debate, porque se teve alguns postos, né,
que a gente teve que ter muita solidariedade à área da saúde, né? Porque enquanto vocês trabalhavam, tinha uma turba calhorda, vamos dizer assim, fazendo o trabalho contra, falando mal de SUS, daí fala mal do médico. Minha irmã mesmo, ela é da área da saúde, a enfermeira pegou Covid 2 vezes, enquanto ela trabalhava para salvar vidas, né? E aí, o Dr. Marília é médico formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará, foi superintendente do Instituto do Dr. José Frota, de 86 a 89, secretário-geral do Sindicato dos Médicos do Ceará. Tem uma lista gigantesca aqui do Instituto de Previdência Municipal da Prefeitura de Fortaleza. É isso. Como vocês não fazem muita coisa... Deputado estadual, ministro dos Direitos Humanos, coisa... E pai também, Mário. E pai também. Inclusive, uma colega minha de turma no ensino fundamental. Parabéns, meu amigo. Como não faz nada, ser médico é pouca coisa, ainda foi arranjar mais um aglomerado. Mas isso é importantíssimo, porque a gente precisa de médicos comprometidos, porque a gente também tem infelizmente, como em toda hora, a gente também tem médicos extremamente conservadores à direita, né? Então, é importante a gente ter médicos humanitários. Obrigado, doutor. Obrigado a ti. Muito obrigado. Você se lembre que eu sou da geração do pai do Marcelo, né? Então, estou chegando aos meus 78, e a gente, ao longo da vida, com algumas décadas vividas, a gente fez algumas coisas que podem ser julgadas importantes ou relevantes no nosso compromisso com a vida, com a ciência, com a saúde, com a profissão médica, com a questão dos direitos humanos, a cidadania. Então, eu agradeço a sua referência ao que eu pude fazer ao longo da vida, mas é decorrente também do próprio tempo de vida, né, Marcelo? É um compromisso que a gente tem desde jovem, que se alonga no decorrer da vida, como o pai do Marcelo, o doutor Inocêncio Shoa, como a Ângelo Shoa, e agora já essa geração do Marcelo. Mas é louvável, lógico, mas a gente percebe que quanto era necessário e como a gente precisa cada vez mais de pessoas que dediquem a sua vida. Ser médico já é grandioso por você estar contribuindo pela vida. Mas quem pode fazer um pouquinho a mais, a gente viu como foi importante nesse momento. E daí eu queria iniciar como que era a rotina e como que era tratar, porque médico é aquele que não pode ir em festa, né? Ele é igual o advogado. A pessoa chega e fala assim, vem na minha festa, daqui a pouco você está consultando a festa inteira. E como que era naquele período nefasto do auge da pandemia, que para a gente, principalmente, a gente estava perdido, não sabia o que estava acontecendo, a gente achava que não tinha vacina, né? No nosso entendimento, eu achava que não tinha vacina, estava ainda estudando. Até que a CPI traz a informação que muito do que não foi feito é por causa que queriam $1 por vacina e tudo aquilo que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas como que foi nesse auge? Porque os familiares, as pessoas, os pacientes, eles ficam esperando respostas. E como que foi esse momento, em especial desse momento mais crucial da pandemia? Como que foi lidar com isso? Quais foram as saídas? Porque também tem a apreensão de vocês também, né? Fiquem à vontade. Olha, eu poderia comentar um pouquinho de maneira introdutória, depois o Marcelo avança e aprofunda a questão do significado de um crime contra a humanidade que foi praticado no Brasil. Nós vivemos uma situação de genocídio, né? Um extermínio de 700 mil vidas, a maioria das quais poderia ter sido evitado, né? A maioria das quais poderia ter sido preservada. O bolsonarismo, na sua insanidade, né, na sua negação à ciência e no seu desrespeito à vida e total desprezo, né, pela situação das pessoas pobres, exatamente as mais vulneráveis numa situação de epidemia, ele apostou, aconselhado não sei por quem, ou a partir da sua perversidade, ele apostou na chamada imunidade de rebanho.
Imunidade de rebanho é um termo epidemiológico, é um termo que é usado de maneira mais ou menos popular para dizer o seguinte: numa epidemia, tantas pessoas vão morrer, mas o vírus vai se propagar de maneira tal que parte da população vai adquirir a chamada imunidade de rebanho. É como se fosse uma visão fatalista de que necessariamente muitos terão que viver para outros se tornarem imunes a essa mesma enfermidade. Ora, quem morreria em maior escala? A população pobre, a mais vulnerável, que tinha que sair de casa de ônibus para ir trabalhar, a pressão que essa população vulnerável sofreu de grande parte do empresariado brasileiro e a total falta de apoio do governo federal. E a grande dificuldade que ele criou para que os governos estaduais e os municípios não atuassem de maneira preventiva. Negou o uso de máscara, negou o isolamento, negou o direito de ficar em casa, negou o acesso à vacina. E havia uma luta muito grande dos cientistas, dos epidemiologistas, de vários governos, no sentido, primeiro, de desenvolver a vacina no decorrer da própria epidemia. Foi um esforço de uma dimensão grandiosa, o desenvolvimento da vacina contra o Covid. A outra coisa é que ela precisava ser fabricada em larga escala. E isso tudo o governo fazia questão de negar. A vacina já estava pronta, poderia ser adquirida, poderia ter sido começada a aplicar na população brasileira, e o governo federal ficou na posição de negar a própria vacina e dificultar a sua compra. E quando teve que fazer a compra, porque não tinha mais desculpas a oferecer, e a pressão dos médicos, a pressão dos cientistas era muito grande, ele terminou por criar uma verdadeira paranoia, outros termos que se possa usar, uma situação de medo de usar vacina, porque inventaram várias mentiras das complicações da vacina, inclusive que ela trazia deformidades, ela gerava as mutações, né? Ela gerava, inclusive, a possibilidade da pessoa ter AIDS. Isso é de uma perversidade, isso é de uma dimensão que foge à compreensão humana. Resultado, esse governo, apesar de todo o esforço que foi feito em contrapor a essa insanidade pela categoria médica, pelos profissionais de saúde, pelos gestores responsáveis, pelos cientistas, ele manipulou ao extremo e, quando teve que comprar vacina, ainda envolveu-se num profundo processo de corrupção. Ou seja, comprando a vacina por um preço avantajado para que o governo Pazuello e o próprio Pazuello tirassem. Está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, estou ouvindo. Pode continuar, por gentileza. Não, eu estava fechando a minha linha de raciocínio inicial a partir da compreensão de que o governo federal, a política bolsonarista é inconsequência e, sobretudo, a receptividade que encontrou dentro da categoria médica, é bom que se diga isso, grande parte da categoria médica aderiu a essa insanidade de pensamento. O Conselho Federal teve uma responsabilidade que eu acho que foi além de omissa, foi criminosa, em apoiar essas medidas, defender o não uso do isolamento, defender o não uso da máscara, defender o uso de medicações que não tinham nenhuma comprovação científica, inclusive recebendo de maneira majestosa, com tapete vermelho, o Bolsonaro na sua própria sede. Ou seja, um Conselho Federal, que é uma autarquia que deve zelar pela boa prática médica, tomou partido de maneira desavergonhada nesse processo. Eu queria, então, Marcelo, pegar a partir desse gancho duas coisas. A gente está trocando, fique à vontade, mas eu vou trazer dúvidas que são aquelas populares. Primeiro, por que o Conselho, pensando que a gente tem um pensamento elitista, que quem estuda mais tem mais condição de comandar o país, por isso que o governo federal com Lula sempre foi criticado pelas elites, que é o cara que não estudou, tem isso. Daí, pondo nesse pressuposto, como que pode, então, a tal elite da medicina apoiar
algo tão maluco como isso, vindo de um conselho. E segundo, que eu ia falar da vacina, que eu queria que você ouvir de vocês também. Todo mundo toma vacina desde criança. Por que que colou? Uma coisa foi a revolta da vacina lá, porque, trazendo a história, na época da revolta da vacina, começaram a querer vacinar as pessoas sem explicações, não tinha comunicação direito, então ficou aquela coisa, e as pessoas se assustavam. Foi tudo feito a... Mas dessa vez, todo mundo, a gente está num período, todo mundo toma vacina. Por que que colou a ideia da não vacina? Né? Eu falo que a minha mãe recebeu um WhatsApp, essa coisa de fake news, que é uma peça tão grandiosa de ficção científica que eu guardei, que falava que tinha chip na vacina, e eles ajudam para legitimar, eles colocam um médico de algum lugar, assim, né, fora do Brasil. Por que que colou essa ideia? A gente sabe da fake news, mas principalmente pessoas que não deveriam. E por que que o Conselho acabou comprando essa ideia do Bolsonaro? Eu posso falar? Os dois, fica à vontade. Bom, mais uma vez, um alô a todo mundo da TV Fórum. Anderson, Tomário Mohamed, uma referência a vida inteira, não só de medicina, como deve ser levada naquela integridade falo muito de pockets, né? Assim, esse realmente tem uma integridade na medicina, mas também como defensor das melhores causas, um amigo. Enfim, é uma honra sempre participar de debates com ele. Anderson, eu escrevi um livro recentemente sobre esse tema, A Pandemia à Luz da Negação do Direito, Morticínio no Brasil, né? Não foi um livro que eu fiquei feliz em escrevê-lo, né? Porque nós estávamos vivendo uma maior tragédia da saúde pública nacional, né? E internacional também, né? Dos últimos anos, décadas. Mas eu fui obrigado a escrevê-lo, porque essa discussão, que deveria ter sido médica, epidemiológica, né, ela acabou se tornando jurídica, na medida em que a sociedade civil precisou começar a acionar a justiça para ter, por exemplo, certas determinações judiciais de deixar os governadores e prefeitos legislarem sobre o isolamento social, porque o presidente da República era contra, de dizer que certos remédios, né, eram ineficazes, e que não deveriam ser utilizados obrigatoriamente naquele primeiro momento, enfim, e várias outras coisas, que a gente vai comentando aqui no decorrer da discussão. Mas, concretamente, com relação da vacina, há várias situações que a gente ficou sabendo no decorrer do processo, depois da CPI da Covid. E eu coloco isso no meu livro. Uma delas é que o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países do mundo a adquirir uma vacina pelo um consórcio nacional que estava sendo desenvolvido com o apoio da Organização Mundial de Saúde, nesse esforço que o Dr. Mário Mohamed colocou de desenvolver uma vacina. E o Brasil saiu do consórcio, né? Segunda coisa, depois da CPI da Covid, mostrou que o governo brasileiro quis efetivamente pagar mais, né, pela mesma vacina, do que pagaria se tivesse negociado antes. Depois ficou mostrado que ele tentou negociar uma outra vacina através de uma empresa que é situada num paraíso fiscal, enfim. Então, há interesses, inclusive, econômicos nessa questão, né? Há interesse, por exemplo, de vender cloroquina, houve interesse em vender ivermectina. Não era só negacionismo, embora o negacionismo tenha sido forçado também não só por interesses econômicos. Este mesmo livro ele mostra documentos
posicionamentos do Conectas Direitos Humanos e de laboratórios da USP que prestaram depoimento na CPI, dizendo que isso foi um projeto programado, como disse o doutor Mário Mamed, de eliminar mesmo, né? O que aconteceu aqui no Brasil foi uma tentativa de higienização social, né? Porque quem sofre mais é o pobre da periferia, é a pessoa em situação de rua, é a mulher que já sofre a vulnerabilidade da violência familiar, são os indígenas, são os quilombolas, exatamente aquele público que o ministro Silvio Almeida de Direitos Humanos, na sua posse, falou assim, olha, vocês existem e são importantes para nós. Quer dizer, há um interesse direto de praticar uma necropolítica para que haja uma diminuição, né, efetiva. Isso está dito no relatório final da CPI da Covid. Está dito, Anderson e Mário, não sou eu que estou dizendo, não. Né? Foi dito pelo governador do Amazonas, vice-governador, que Manaus foi utilizado como laboratório de estratégia de imunização de rebanho. A propósito, Mário, nós somos do mesmo estado, né? A pessoa que articulou isso, que esteve diretamente articulando, estava respondendo pela pasta, né? Quando aconteceu todo esse episódio, ela, inclusive, está com pedido de indiciamento da CPI da Covid, nacionalmente conhecida como Capitã Cloroquina, ela disse, né, com todas as letras, que foi contra o fechamento das escolas, porque os impactos da Covid nas crianças eram impactos mais leves, e isso ia contribuindo com a imunização num curso absolutamente, segundo ela, normal, nessa perspectiva de imunização de rebanho. Então, Anderson, essas coisas são muito graves, né? E não podem ficar à margem do interesse da sociedade. E por que o CFM, por exemplo, você diz assim, participou disso? Porque várias razões, são do negacionismo propriamente do apoio necropolítico, ou então, por exemplo, do interesse de planos de saúde, como foi também denunciado na CPI da Covid, que escalou, né, quem deveria viver, quem não deveria viver. Há planos de saúde que distribuíram kits que eles chamavam kit Covid, com ivermectina, com cloroquina. Então, não é por nada que o presidente do Conselho Federal de Medicina também é um dos que está ali como indiciados da CPI da Covid. E não está só, não, está acompanhado de outros médicos que fizeram parte de um gabinete paralelo que agia paralelamente ao Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde, por lei, né, por determinação legal, precisou fazer aquilo que é de obrigação fazer, que é salvar vidas, né? Agora, o mais absurdo disso tudo é que, e por isso que a gente tem que estar atento, é que o interesse lá atrás era desfacelar o próprio SUS, né? O ministro da Saúde, escalado no primeiro momento, o Mandetta, ele foi escalado para sucatear o SUS. Tanto é que diminuiu verbas, diminuiu... A Capitã Cloroquina, por exemplo, foi nomeada por ele, né? Depois, como médico, né, ele foi alertado de que precisava do isolamento social, que a pandemia era matemática. Pelos epidemiologistas, você sabia que ela ia chegar no final de fevereiro, no começo de março. Ela saiu da China, ela foi para a Itália, ela foi para a Espanha, ela foi para a França, e ia chegar no Brasil. Quando isso se apresenta como uma tragédia mais do que provável, mas inevitável, ele, como médico, ele disse, olha, a saída é o isolamento social, o uso de máscaras
E o SUS se mostrou fundamental, porque se não fosse o SUS, nós não teríamos nem o enfrentamento da doença e nem depois a estratégia de vacinação. Você se lembra, Mário, e nós discutimos várias vezes durante a pandemia, Anderson, no dia em que o Dória entregou a Coronavac, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, estava lá e voltou de São Paulo com as vacinas. No outro dia, a vacina já estava sendo aplicada no braço de profissional de saúde da linha de frente do interior, meu amigo. Ou seja, a gente tinha um programa de imunização que era comprovadamente eficiente desde a sua formulação na década de 50, anteriormente ao SUS. E, no final do ano passado, o relatório da transição de governo, eu assisti, e está no meu livro também, porque eu defendi um doutorado, depois eu complementei até em julho do ano passado, e complementei até 31 de dezembro, foi o percurso que eu acompanhei, quando eu percebi que eu tinha legitimidade de participar da discussão, porque a discussão não era só médica, o Chioro dizendo, olha, o Brasil perdeu está deficitário em todas as faixas de vacinação e de 0 a 3 anos em todas as vacinas. Quer dizer, nós estamos retornando doenças que estavam erradicadas deste país, como a poliomielite, se não me engano, sarampo, porque as pessoas ainda hoje têm medo da vacinação, porque acham que a vacina é um risco. E o presidente Anderson, anterior, é bom que se diga, primeira coisa que ele fez, negar a gravidade da pandemia. E a última coisa que ele fez, e só falando em pandemia, foi dizer que não ia vacinar a filha dele. Aliás, depois do livro, que já foi agora, a gente ficou sabendo que o cartão de vacinação dele foi fraudado. Quer dizer, nós tivemos dois inimigos aqui a enfrentar, o vírus e o amigo do vírus. Isso muito claramente por tudo isso. Se você for acrescentar o que veio antes, porque o governo passado já começou tendo que se explicar porque o executor da Marielle esteve na casa do vizinho desse cara, na noite da execução da Marielle, e terminou tendo que explicar por que um golpe de Estado muita coisa, muita coisa. E eu queria, só para terminar... Em 4 anos, doutor. Em 4 anos. Né? E só para explicar aqui, porque eu tenho certeza absoluta que essas pessoas, para fazer o que fizeram, eles tinham certeza de 3 coisas. Ou queriam ganhar uma eleição na marra, ou queriam aplicar um golpe de Estado com êxito, ou ter a certeza da impunidade pela prescrição. Porque veja só aqui, Anderson e Mário, o primeiro indiciamento da CPI. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Artigo 267, parágrafo 1º, epidemia com resultado de morte. Artigo 268, caput, infração de medida sanitária preventiva. Artigo 283, charlatanismo. Artigo 286, incitação ao crime. Artigo 298, falsificação de documentos particular. Artigo 315, emprego irregular de verba pública. Artigo 319, prevaricação, tudo Código Penal. Artigo 7º, parágrafo 1, B, H e K, parágrafo 2, B e G, crimes contra a humanidade nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos do Tribunal Penal Internacional, Tratado de Roma, e artigo 7º, item 9, violação de direito social, e 9º, item 7, compatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, que são crimes de responsabilidade suscetível a impeachment. Isto aqui é só o Bolsonaro, isso aqui é só da pandemia. A lista é muito grande. E ela envolve muitos médicos, né? Assim como envolve também muitos militares. E aí, essa discussão é particularmente importante, né, Mário? Me permita, Anderson, chamar a atenção de quem nos assiste, porque amanhã, né, e depois de amanhã, haverá eleições de renovação em todos os conselhos regionais de medicina do país. E é uma discussão que, normalizada por este Conselho Federal de Medicina, ela está emudecida na sociedade. E a gente tem que chamar para a gente o interesse de buscar que os médicos se posicionem, que vão votar nas chapas que defenderam a ciência e que se expuseram a própria vida durante esse processo contra o negacionismo, porque a gente sabe, Anderson,
e Mário, eu dizendo aqui como cidadão não médico, o que uma decisão ou uma postura de um conselho estadual, né, médico, importa na nossa própria vida, né? E aí você vai destrinchar a política de saúde, os direitos reprodutivos, as pessoas com deficiência, a discussão da política sobre drogas. Então, essa discussão dos conselhos ela é fundamental. E ela está restrita, não por acaso, à sociedade, à categoria médica e mais ainda à sociedade. Eu queria chamar a atenção disso. E perdoe ter alongado. Não, mas a gente precisa dessa visão de especialista, porque uma coisa, né, doutor Mauro, que é uma coisa muito louca para a gente, é que o debate moral foi maior do que o debate técnico nesse período de 4 anos. Né? Igual a gente vê. Vai falar de drogas, daí tem que atender ao pensamento do que a igreja lá pensa, daí, mas aos valores. Não, isso daí é uma questão de valor, gente. Valor você faz na sua casa. A gente está falando de coisa técnica que vai envolver. E essa era a parte, acho que, mais difícil para vocês, né? Esse embate, por exemplo, do conselho, conversando com outros médicos. Gente, a gente não está falando de moral, a gente está falando de questão técnica, de ciência. Isso foi. Como que vocês lidavam com isso, doutor Mário? Porque é importante a gente também saber desses embates que vocês tinham entre a categoria, e agora vai ter a eleição do conselho, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, para poder falar assim. Eu acho que tinha hora que você falou, será? Porque às vezes, quando você repete muitas vezes uma coisa, às vezes eu não sei, às vezes eu penso, será que eu estou errado? Às vezes eu estou exagerando, porque começa a virar um multiverso da loucura. E como que foi essas conversas de sabendo que era um problema só de ciência e tendo que justificar coisas que passavam do limite da racionalidade? Como que era lidar com isso no dia a dia, naquele momento? E, Tati, eu queria pedir um favor, que para mim, doutores, uma das cenas mais difíceis que eu vou guardar para a minha vida, além de ver pessoas comendo osso, é essa cena. Nesse exato momento, a gente não tinha noção do que realmente estava acontecendo e a gente achou que ia ser um extermínio da população. Então, essa é uma das cenas mais fortes da história do país, para mim. Dentro de várias cenas de escravidão, ditadura militar, você vai ter essas cenas. Essa é uma das cenas mais tristes que existem. Daí depois depois a gente vai saber na CPI o real motivo disso está acontecendo. E como que foi lidar? Eu queria ouvir do doutor Mário, essa questão da ciência versus a moral, né? O desejo pessoal contra o desejo coletivo. Como que foi lidar com isso? Está fechado, doutor. Acho que agora foi. Perdão, deixei o som fechado. Tranquilo. Para não atrapalhar. Estava aí bebendo as palavras do Marcelo, muito oportunas e muito didáticas, né? Chamando a atenção de toda a sequência de um processo criminal que aconteceu durante a pandemia. Não foram acontecimentos isolados, eles foram sequenciais, foram acontecimentos bastante orquestrados. Aparentemente, a gente é levado a pensar numa certa irracionalidade, mas, na verdade, isso tem uma profunda racionalidade. Bebendo um pouquinho na história, é bom a gente lembrar, no passado não muito distante, do nazismo na Alemanha, quando o nazismo consolidou-se, criaram um conceito de bocas inúteis. Bocas inúteis significava aquelas pessoas que não tinham maior capacidade produtiva. Os velhos com doenças próprias da idade, as crianças e adolescentes portadores de deficiência, os chamados inúteis sociais, aqueles que estavam na marginalidade, as pessoas com alguma opção sexual diferente.
homossexuais, travestis, lésbicas. Então, essas pessoas foram enquadradas sob a nominação de bocas inúteis. Portanto, para o país crescer, para se tornar próximo, para se tornar um país rico, era preciso eliminar as bocas inúteis. E começaram com as pessoas com deficiência mental. Depois avantajaram a eliminação para os homossexuais. E por aí foram, chegando depois aos intelectuais, aos comunistas, aos socialistas e aos adversários políticos. Essa prática genocida, ela se repete ao longo da história, né? Só que o preço disso é muito alto. E eu vou agora contextualizar para explicar da nossa preocupação com a eleição do Conselho Regional de Medicina aqui no Ceará, no resto do país, e esses conselhos, renovados ou não, é que vão definir a nova gestão do Conselho Federal. Repito de maneira clara, o Conselho Federal de Medicina cometeu delitos graves de desvio de função, apoiando a política genocida de Bolsonaro. Apoiou, aplaudiu, baixou portarias, baixou resoluções, apoiando medidas não científicas, como o uso da cloroquina, o uso da ivermectina, em apoio e para ser simpático ao governo Bolsonaro. Portanto, é cúmplice de um genocídio, a meu modo de ver. E essa questão não interessa só a nós médicos ou profissionais de saúde. Interessa a nós médicos, a nós profissionais de saúde das diversas categorias, aqueles que trabalham na compreensão de que nós precisamos ser uma equipe para garantir o bom atendimento à população, seja na atenção básica, secundária ou terciária, mas interessa muito a sociedade, porque as consequências para a sociedade são desastrosas. Basta ver o número de vítimas. E nessas vítimas estão incluídas médicos, enfermeiras, assistentes sociais, pessoal de hospital na área de apoio, na área de zeladoria. Envolve muita gente da área de saúde que perdeu a sua vida para tratar pessoas com Covid, que ficaram na chamada linha de frente. E nós devemos ter respeito por essas pessoas que perderam suas vidas, pelas suas memórias e pelo sofrimento de seus familiares. E é isso que eu procuro chamar a atenção da categoria médica, que ainda teima de maneira absolutamente inexplicável em apoiar o bolsonarismo. É uma atitude que eu considero não compreensível para mim. É preciso que a gente entenda que os conselhos devem zelar pela boa prática médica em benefício da própria categoria e em proteção à sociedade. Os conselhos são autarquias federais. Elas não podem ter desvio de função, nem podem se partidarizar ou apoiar esse ou aquele governo. Ela tem que ter uma postura vigilante, crítica, fiscalizatória em relação aos governos no que tange à política de saúde e a boas práticas de saúde, sempre em proteção à sociedade. É por isso que eu digo e repito de maneira cansativa de que essa eleição dos conselhos interessa a nós médicos, interessa a nós profissionais de saúde, interessa aos profissionais de outra área, como aqui está o Marcelo Shoa preocupado, interessa a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, interessa a minha organização, que é a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Mas eu digo com muita ênfase que interessa a sociedade. É por isso que eu peço aos profissionais de saúde, peço de maneira quase com uma certa humildade, reflitam sobre a posição que alguns adotaram em apoio ao bolsonarismo, que ela não pode se continuar, porque ela é muito nociva à sociedade. E aquelas pessoas que têm parentes médicos, filhos médicos, são casados com médicos ou médicas, né, cujos pais são médicos ou médicas, que conversem na sua família sobre a importância do movimento, o momento que nós estamos vivendo, e apoiem aquelas chapas que desejam mudar essa situação para os conselhos regionais e o Conselho Federal possam ter outro perfil e possam ter um tipo de atuação comprometido com a ética, com a ciência, com a vida e com a dignidade de todas as pessoas. Esse é apelo que no seu programa, na TV Fórum,
eu faço não só a categoria, mas faço aos familiares dessas categorias médicas, da categoria médica, e a sociedade de um modo geral. Essa eleição não é eleição de pouco significado, é uma eleição de grande significado para a sociedade. Já tocando nessa questão da eleição, de pensar esse momento, para além das responsabilidades colocadas aqui em relação ao alinhamento ao bolsonarismo, tem o que mais se percebe que pode ser melhorado para que os conselhos sejam principalmente mais próximos daquilo que se espera, o povo espera, né, da medicina em geral. Por exemplo, como que ele pode contribuir para a questão de uma doença que é muito específica na população negra, que é a anemia falciforme. E tem médico que não tem nenhuma noção sobre isso. Não tem nenhuma noção. Né? E tem dificuldade de se aprender sobre isso até nos cursos de medicina. Como que vocês... Eu queria ouvir os dois, Marcelo. Como que pode o conselho contribuir? O que ele precisa melhorar numa gestão mais próxima da população também? Eu vou ousar, Mário, me antecipar aqui e dizer o que eu penso aqui, porque essa pergunta ela é fundamental. E, por exemplo, no processo aqui de renovação do Conselho Regional de Medicina, há duas chapas, né? A chapa de oposição é a chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania. Ela é plural, ela é paritária em gênero, ela é diversa em cores, ela é diversa em orientações sexuais, ela é diversa em idades. Eu acho que a primeira coisa que um conselho, qualquer que seja, de defesa de uma categoria, para defender com amplitude os interesses da sociedade, que é diversa, é incluir todo mundo. Né? Então, porque o sapato aperta mais no pé de quem calça. Né? Então, só por isso, né, a chapa 2 já merecia o voto daquele médico humanista, porque é uma chapa representativa da pluralidade que é o médico. Né? O que o Mário Mamed coloca também é uma outra questão de uma gravidade Bom, porque é tão brutal o processo, Anderson, que a gente acha que é impossível, mas da mesma maneira como aconteceu o Holocausto e toda aquela sequência que o Tomário colocou aí de extermínio, isto realmente é uma coisa pensada e não por acaso foi tratada com tanta frieza pelo maior protagonista disso tudo, com a cumplicidade de todos os demais, inclusive médicas e médicos. Né? Mas veja só, a minha mulher, que ela é dentista, mas trabalha num posto de saúde, ela saía todo dia de casa, trocava roupa no posto, tomava banho no posto, se vestia com a proteção possível no posto, depois ela tomava banho no posto, depois voltava para casa, tomava banho, né? Para entrar em casa, com medo menos de morrer, e mais de passar a doença para os pais que já estavam idosos, para a própria família. Naquele primeiro momento que não havia vacina, que profissionais da saúde e outros profissionais de outras áreas que são consideradas essenciais e são mesmo, tiveram que ir enfrentar o risco diretamente. Né? Os motoristas de ônibus, os motoristas, os trabalhadores de aplicativos, toda essa infraestrutura para a gente ficar em casa tentando escapar no conforto do nosso lar. Essas pessoas, a Ivana escapou, mas a atendente dela morreu, cara, nos primeiros dias da pandemia. E sabe o que aconteceu? Ela tinha 2 filhos e que ficaram com a avó, com a avó. E sabe o que aconteceu? A avó morreu, né? E essas crianças hoje são órfãs. Né? Então, assim, em nome das milhares de vítimas da Covid, inclusive dos profissionais médicos, em nome dos milhares de órfãos e órfãos, cujo número a gente nem sabe ainda precisar quais são, em nome do sofrimento que a humanidade, especialmente o povo brasileiro, precisou
passar. A gente precisa participar dessa disputa amanhã e depois, pedindo voto. Aqueles que são médicos, que votem nas chapas que foram contra o negacionismo, que foi contra esse escândalo, que é completamente oposto à função e à nobreza da medicina. Porque, veja só, Mário e Anderson, até a gente aprende a pensar no direito, né? A gente fala muito da beleza da realização da justiça, eu acho lindo. Mas, meu amigo, salvar vidas é de uma nobreza tão grande. E muita gente, né, teve que sacrificar a própria vida para salvar a gente. Né? E não é justo com essas pessoas, inclusive com os profissionais de saúde, que esses que compactuaram com isso se repitam. Não está certo isso. Só para terminar, eu queria dizer que a discussão da... Não, me passou agora, eu falo daqui a pouco, né? Daqui a pouco volto. Ainda sobre esse apelo social da eleição e da importância da medicina, porque a medicina salva, né? A medicina não mata. Né? E, nesse caso efetivo, tem pessoas que contribuíram com a morte. Não está certo isso, Anderson, não está certo, Mário. Isso é contra, né, o princípio da tentativa de resistência humana de perdurar no planeta. Enfim, não está certo. Ô, doutor Mário, eu vejo a emoção de vocês, porque quando a gente ama o que faz, é muito difícil a gente ver aquilo que a gente faz ser posto num lugar tão pequeno. Mas... eu sei, eu me lembrei, viu, Mário? Veja só, quando a gente faz disputas na Ordem dos Advogados do Brasil, e é um mosaico de pensamentos e de ideologias, né? E é uma representação da sociedade, como bem disse o Mário, existem certas coisas que nos unem. Né? Uma delas é a defesa da prerrogativa do advogado, outra coisa é a defesa do sistema judiciário isento, para que você possa, dentro daquela isenção, fazer a defesa que tem que ser feita, né? E praticar e realizar a justiça e o recurso. Nesse caso, você não pode participar de um órgão de fiscalização médica alguém que corrobora com a não propagação, a continuidade da vida, porque a vida, né, ela deve unificar. São coisas que você encontra em todos os médicos. Não se trata de discussão partidária, Anderson. Não se trata disso, Mário. Inclusive, a outra chapa de situação andou soltando aqui no Ceará. A gente viu umas tentativas de deformação falando que a chapa 2, ética, ciência e cidadania, é uma chapa partidária, mas não se trata disso, cara. Se trata de você ter responsabilidade, de você, de fato, agir como uma pessoa correta, proba, ética, no momento necessário. É isso. Uma coisa que foi falado aqui, doutor Mário, quando faz uma ligação, eu acho muito pertinente, podem gostar ou não, que compara Bolsonaro, vamos dar os nomes, apesar que eu não aguento mais falar, que esse homem cumpra a vida dele num local que ele merece, mas a gente tem que dar nome para as coisas, e tem nome, é Bolsonaro, e comparar ao Hitler, né? Porque eu penso assim, não sei como o senhor vê, quando é uma guerra, eu me alisto e eu vou para a guerra. Então eu sei que vou estar encontrando o inimigo, enfim, mesmo as ideias às vezes eu não concordando, mas eu me alistei e eu estou lá sabendo que eu vou confrontar numa guerra. O problema da escravidão, da ditadura militar e agora com esse período do Bolsonaro, que é igual à Segunda Guerra Mundial e outros momentos da história, é que você não sabe o que está acontecendo, que eu acho que isso que é perverso. Você é posto numa guerra que você não escolheu, que você não sabe nem que é uma guerra. A mesma coisa, como o doutor Marcelo acabou de falar.
a atendente, ela não sabia direito o que estava acontecendo naquele momento. E aí ela falece, daí a avó dela falece, eu conheço uma pessoa que perdeu o genro, a sogra, o cunhado, perdeu todo mundo, perdeu a família inteira. Imagina, ela chegou na casa para visitar o noivo dela, não existe mais família ali. Sumiu aquelas pessoas. Então, colocar, até juridicamente o Marcelo pode ajudar a gente, como quase um crime de guerra, é muito exagerado pensar nesse lugar, porque ele colocou o país numa situação como se fosse um Não, é crime contra a humanidade. É por isso que a CPI pediu o indiciamento em crime contra a humanidade, sem dúvida. E assim, para mim isso é muito claro. A BJD entrou na Justiça, buscou o Tribunal Penal Internacional no começo de março de 2020, quando a pandemia ainda estava com poucas vítimas, porque a gente já sabia que o presidente da República não tomaria nenhuma atitude, porque ele já tinha dito que era uma gripezinha. E os procuradores regionais tinham buscado o Supremo Tribunal Federal, mas só pode fazer contra o presidente se passar pela Procuradoria da República, e não passou. Então, a gente buscou o Tribunal Penal Internacional, isso lá atrás, né? Então, de fato, é crime contra a humanidade. Só lembrando aí, viu, Mário, pegando aqui o gancho do Anderson, que falou da desinformação, que uma das uma das ações que aconteceu após a exoneração do Mandetta e depois do Tait, quando ele colocou o Pazuello, foi um general que disse assim, a gente cumpre ordem, um manda e outro obedece, pronto, foi retirar as informações do Ministério da Saúde. Então, assim, até para saber o número de pessoas que morriam durante o dia, era um consórcio de secretarias estaduais, com a ajuda da imprensa, que o Ministério da Saúde não informava. Essa era a orientação. Imagina o boicote. É como eu disse, tem um vírus, a doença, e um outro vírus. Aquele consórcio foi fundamental. Foi fundamental para manter a população, a sociedade e as autoridades informadas, porque a gente estava navegando no escuro, segundo a palavra de vários epidemiologistas. Não havia como você ter uma diretriz adequada, um enfoque adequado da situação mais grave, das áreas de maior prevalência, porque havia uma sonegação de informação pelo governo federal. E o SUS aguentou firme e provou da sua importância durante todo o processo de enfrentamento da Covid e da prática de vacina, porque é uma política estruturada desde 1986, com grande participação popular através dos conselhos estaduais, municipal, Conselho Federal, participação popular prevista em lei, porque senão não tinha suportado. Como também o desmonte do Ministério da Saúde foi uma coisa muito perversa. Mas eu estava colocando uma questão, essa referência histórica da prática do nazismo, quando ele trata os bocas inúteis que deveriam ser eliminados, com o que houve aqui da necropolítica, que foi chamada a atenção pelo Marcelo. O Bolsonaro é uma pessoa que tem um grave distúrbio de caráter. Ele é um sociopata. Ele não é um psicopata. Psicopata é o estado de doença. O sociopata é uma deformação de caráter. Ele não tem nenhum sentimento de solidariedade, de pena e de compaixão com o outro. Ele busca atingir os seus objetivos passando por cima de quem quer que seja. Isso na vida pessoal, na vida social, na vida política. Então, ele tem essa sociopatia, que é um distúrbio de caráter gravíssimo. Como ele não tem compaixão pelo outro, e ele tinha informações bastante claras de que a população que iria morrer em grande monta era a população mais pobre, ele optou por esse caminho. Então, foi uma opção de fazer uma necropolítica, sabendo que as pessoas que morreram em grande escala eram as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, mais expostas ao vírus, em função da sua situação social ou da sua atividade profissional. E é isso que a gente chama a atenção nessa disputa do Conselho. É preciso mudar o perfil do Conselho Federal de maneira radical. É preciso que os conselhos tenham, como o Marcelo chamou a atenção, uma representação da sociedade. Aqui no Ceará, nós tivemos a preocupação de uma chapa formada por 40 membros ser metade formada por médicos
e metade formada por médicas. Ou seja, porque a população, a quantidade de médicas em mais uma década ou 2 décadas será maior do que a quantidade de médicas no mercado de trabalho. E essas mulheres precisam ter representação nas entidades de classe, inclusive, principalmente dentro do conselho. Então, é essa a disputa que está em curso. Nós precisamos que a prática médica seja cada vez mais voltada para uma visão humanista, de compaixão, de solidariedade, montada em evidências científicas, né? Realizado por equipes multiprofissionais. O médico não pode continuar sendo o principal e o único e o venerado ator da política de saúde. Ele precisa se compreender como parte integrante de uma equipe, onde tem o dentista, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, e tem outras pessoas que anonimamente dão sustentação ao trabalho da equipe de saúde. O pessoal de portaria, o pessoal de padiola, o pessoal que faz o transporte das ambulâncias, né? Todas essas pessoas compõem um complexo de grande dimensão para oferecer uma política de saúde adequada. Então, os conselhos estaduais e o Conselho Federal e as entidades médicas devem estar voltadas para essa concepção da boa prática médica, a prática médica humanista e solidária. É por isso do nosso apoio, meu como médico, do Marcelo como jurista, cidadão, a chapa 2, que está disputando aqui no Ceará o Conselho Regional de Medicina. A gente precisa, não é questão de devaneio, não é questão de diletantismo, não é uma disputa político-partidária, é uma questão de necessidade ética, essa disputa que está em torno dos conselhos regionais, para depois fazermos a renovação do Conselho Federal. Doutores, Tati, você podia pôr no link na tela que isso aqui diz muito sobre qual era a forma que eles pensavam o brasileiro, né? Eles pensavam o Brasil como uma grande chacota naquele momento, além da sua perversidade e sociopatia. Esse momento foi um dos momentos, além dos momentos tristes da CPI, um dos mais, acho que o mais constrangedor, né? Acho que para mim é o mais constrangedor, que é o momento que é indagado na CPI se pegar o Hamilton Gomes de Paula conhecia esse senhor, porque eles criaram uma secretaria com símbolo falando que era parceiro da ONU, e eles eram os tais facilitadores de compra de vacina. E esse senhor aí que estava junto, era uma dupla, ele se intitula Super Bem Brasileiro. Enquanto estavam morrendo milhares de pessoas, nós éramos obrigados, obrigado, Tati, a conviver com essas pessoas, falando em nome de pessoas sérias que deveriam estar falando sobre medicina e ciência. A gente estava tendo que questionar documentos que não eram realmente vinculados a instituições como a ONU e ao próprio governo, seja aqui ou fora do país, de pessoas que estavam ali com usufruto realmente pessoal. Isso daí é um dos momentos mais malucos que a gente viveu nessa CPI, porque a gente achou que a gente ia na CPI para tentar, né, até responsabilizar o Bolsonaro por acá, mas a gente não imaginava o tamanho da maluquice dos gabinetes criados para essas discussões de vacina. Além do que o Marcelo trouxe aqui, né, Marcelo, que é a questão, a gente está pegando um pedaço do governo Bolsonaro, que foram só 4 anos, porque teve pastor pedindo propina em barra de ouro, e daí você tem um escândalo atrás do outro, que não para, joias, mataram até avestruz, né? Eles mataram até avestruz por não comprar comida certa. Então foi uma avalanche em 4 anos, que com mais 4 anos, eu brinco com os meus amigos negros e negras, que com mais 4 anos dele a gente voltaria para senzala. E era daí para pior, porque ele estava regredindo o Brasil num ponto que daqui a pouco a gente ia olhar, a gente já está sendo encaminhado, ele ia estar fazendo busca e apreensão na casa das pessoas, porque a gente não sabia. Em 4 anos eles destruíram o país dessa forma. Imagine com mais 4 anos deles, mas eu acredito nisso, Marcelo. Uma das questões que eles imaginavam
além da impunidade que ia se prescrever, né, com o tempo jurídico, também da permanência. A gente vê não só no Bolsonaro, porque a gente foca nele, mas todos os envolvidos, né, que a gente está vendo aí que o STF está todo dia nos apresentando uma figura nova, né? Uma figura grotesca. Falo que o time de Bangu só cresce. Bangu só cresce o time. E uma coisa que eu queria trazer aqui da CPI, o que vocês imaginam que pode ser o desdobramento da CPI para que a gente... E o que vocês esperam da CPI? O que ela pode contribuir de forma real para que a gente possa fazer jus à memória de pessoas como a atendente, né, que faleceu e falece a avó, e temos 2 crianças aí estão, quanto tantos órfãos que existem. Anderson, você falou da história do Superman, né, que é uma tentativa tentativa não, né? O escamoteamento da verdade, né? Só para dizer que a CPI da Covid ela revelou coisas assim que, se não fosse a CPI, a gente não teria tido acesso a esses elementos. Está aqui, né, no meu livrinho, né? Por exemplo. E depois eu quero saber como que faz para adquirir o seu livro. Precisa medicamentos, né? E da VAT Medical Supply, né, eram intermediárias na compra de vacinas, né? Tentaram ser intermediárias muito mais caras, né? Naquela compra que um servidor do Ministério da Saúde disse, olha, não tem como passar isso para frente, não, porque isso aqui está claramente superfaturado. Pois aquela empresa medical da VAT, uma dessas que se coloca como medical, né? De médica não tinha nada, né? Era apenas uma intermediária que usava o nome medical. Não tinha nem médicos, eles eram intermediários. Então, foi ouro na educação, foi não sei o que, no Ministério da Saúde, foi no meio da pandemia, apareceu pessoas como aquele empresário Wizard, que também está Isso. Com indiciamento, que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas intermediava situações na Amazônia. Então, assim, o escamoteamento da verdade, a tentativa de lucrar em cima da pandemia aconteceu concretamente, né? É isso que a gente tem que entender. E as pessoas que perderam ou que foram... Nós somos vítimas, nós somos sobreviventes. Eu acredito aqui que todos tiveram Covid, né? Eu tive já no final, mas nós somos sobreviventes, mas nós podemos estar sofrendo de alguma coisa decorrente da Covid que a gente sequer sabe. Questão. Porque não é só a Covid louco, são as consequências decorrentes da Covid. Então, isso jamais poderia ter sido tratado dessa maneira, né? E foi, né? Por isso a importância que eu coloco nessas eleições de amanhã. Assim, e isso é fundamental. Não interessa se o camarada é do PT, ou ele é do PSDB, ou se ele é... Não interessa isso. Interessa se na hora H, meu amigo, ele tem compromisso com a vida. Eu nunca vou esquecer na minha vida aquela cena do secretário de saúde de São Paulo, que teve Covid logo no princípio, quando ele saiu chorando, dizendo, olha, eu pensei que fosse morrer. E ele sobreviveu. Aquilo me impactou, porque ele era um médico, e o risco efetivo daquilo ali. Agora, o Estado de São Paulo, que se antecipou e disse assim, olha, nós vamos desenvolver uma vacina através do Instituto Butantan, e o fez. O que é que o governo Bolsonaro fez? Tentou desacreditar o Butantan, disse que a vacina era uma vacina chinesa, tentou, como ele também depois desacreditar a Fiocruz, tentar o Conselho de Saúde. Quer dizer, rapaz, como eu digo, assim, você teve a pandemia e você teve o sócio da pandemia. E aí não dá, não. Não bate, não bate. Nós temos responsabilidade com relação a isso. Eu peço o voto mesmo, Mário, como cidadão. Ô, doutor Mário, deixa eu falar uma coisa. Quem foi pior, a pandemia ou o Bolsonaro?
Porque posto aqui essa conversa com dois técnicos, pessoas da ciência, a gente fica em dúvida se a pandemia... Eu sempre perguntava isso, mas aqui eu acho que é o lugar perfeito para perguntar que foi pior, para a pandemia em si ou se foi o governo federal. Eu vou responder com uma e pergunta. Seus pares, né? Eu fiz uma pergunta a um amigo e ele respondeu da seguinte maneira que eu achei muito inteligente. Ele disse: Mário, nós estamos diante de uma pandemia e de um perverso. Então, junta as duas coisas, né? Ou seja, nós atravessamos, do ponto de vista da nossa ainda muito incipiente democracia, porque ela não se traduz de maneira efetiva no campo social, não atinge todas as pessoas, não engloba todos os cidadãos na sua pluralidade, na sua diversidade, nas suas necessidades. Então, é uma democracia que se faz muito ainda no plano formal, no plano constitucional, né? Ela precisa ser alargada para atingir todas as pessoas. Mas, nessa frágil democracia que está sendo construída a duras penas, já enfrentando ao longo da República alguns golpes, o governo Bolsonaro foi uma tentativa muito assustadora. Se a gente olhar do ponto de vista histórico, foi uma tentativa assustadora de implementar um novo ciclo ditatorial, né? É tanto que nós escapamos disso por muito pouco, graças à ação enérgica de algumas pessoas, como, por exemplo, a gente deve, de maneira reconhecida, enfatizar o papel do Alexandre de Moraes. Ou seja, claro que outras pessoas, eu estou falando assim simbolicamente, né? Mas pessoas que tiveram a coragem, a ousadia e a envergadura de enfrentar o golpe que foi tentado a partir de dezembro, culminando com os acontecimentos do dia 8 de janeiro. No bojo de um processo político desse já bastante difícil e já bastante preocupante e bastante perverso, né, convivendo com a pessoa com a perversão de caráter, como é o caso do Bolsonaro, convivendo com assalto ao poder feito por milicianos, entre os quais os seus filhos, a sua parentela e seja lá quem for mais, bandidos milicianos, né? Então, nós vivemos período muito difícil. Felizmente, e nós conseguimos superar. E, infelizmente, para agravar o quadro, aconteceu nesse período uma pandemia da mais alta gravidade. Consequência, 700 mil mortos. Todos estimam que essa quantidade de mortos poderia ter sido reduzida à metade se as medidas tivessem sido tomadas adequadamente. Até então, mais, viu, Mário? Uma coisa com a outra. Né? Até mais. Junta uma coisa com a outra. É como se fosse uma cobra engolindo o seu próprio rabo. Né? Veja só. O Matuto faz para colocar uma situação que se retroalimenta. Né? Junta a fome com a vontade de comer, a perversidade do bolsonarismo, a tentativa de implementar um sistema ditatorial de longa duração, com poder duro, localizado centralmente na mão de uma família de milicianos, e uma pandemia que ceifou 700 mil pessoas. Eu lembro que um outro momento também dentro da CPI foi que foi recebido, foi um dia que também foi bem complicado, principalmente para a população negra, quando teve a presença da Jurema Werneck com o Pedro Halal, que foi comprovado ali que realmente o governo Bolsonaro não queria ter um projeto para salvar vidas, inclusive dos mais vulneráveis, as pessoas pretas, periféricas. E isso a gente vê que a CPI, muitas CPIs, a gente vê que não vai para lugar nenhum, às vezes serve só como palanque ali, uma coisa meio partidária, mas essa CPI ela nos serviu da forma mais perversa do mundo para a gente ver que a gente estava diante de um governo que, como foi posto aqui, desprezava literalmente o povo que votou nele, porque não morrer, ainda se você pega assim, é perverso isso que eu vou falar, mas se morrer só preto, pobre, LGBTQIA+, ou nordestino, aquelas pessoas que eles não gostam, que eles falam publicamente, você até entenderia, mas morreu até pessoas que
estavam com eles, eleitores. Então, é o patriota que matou o seu povo, né? Marcelo, é muito louco isso, né? Ele é como o Mário Mamed disse, ele não tem muito parecido com o Hitler fez. Empatia com a vida humana, né? Realmente ele é um sociopata. Eu escrevi um texto em março de 2020, no começo da pandemia, chamado Pandemia e Pandemônio. Foi o cara mais errado na hora mais errada, né? Nós conseguimos ter isso. Nós tivemos que lutar contra o vírus e nós tivemos que lutar contra o Bolsonaro. O The Guardian tem uma manchete, isso também está no meu livro, dizendo assim, dos líderes que enfrentaram a Covid, o Bolsonaro é o pior. Nem o Trump, que negou no início a pandemia, no decorrer do processo se manteve tão inerte. Na verdade, inerte não, trabalhando contrariamente às iniciativas de enfrentamento da pandemia. Aí o Mário fala do golpe. Eu também lancei, no ano passado, um livro chamado Pesadelo de uma Nação, do golpe ao bolsonarismo. Quer dizer, há uma tentativa clara, e isso aí por uma série de situações que a gente viu nos últimos anos, que acabaram implicando no aparecimento do bolsonarismo no poder, que ela acaba sendo autofágica, ela acaba sendo fratricida. E é aí que entra o Alexandre de Moraes, Mário. Num dado momento, perceber que, e ali também não foi só ele na condução dos eventos que se sucederam, era de que aquilo ali iria acabar com todas as bases da democracia, até as instituições. Então, o que me alegra no Alexandre de Moraes, honestamente, é perceber que também, ao largo do processo, ele vem mudando. Por exemplo, ele tomou uma decisão essa semana com relação à política de drogas, que quando ele foi ministro da Justiça, ele tinha uma posição diferente. Ou seja, ele tinha, no início do processo, por uma discussão ideológica, talvez não tinha se aprofundado adequadamente da matéria. Agora, ele levou e vê a matéria por outra perspectiva. É a mesma coisa do juiz de garantias. Quer dizer, houve uma evolução. Então, é isso que eu acho e que eu espero da categoria médica, que ao largo desse processo todo tenha havido uma evolução também, ainda que você lá atrás tenha achado que isso não era tão nefasto. Isto é contra a gente, cara. Isso é contra você, Anderson, contra você, Mário, contra mim, contra qualquer pessoa. Então, assim, o bolsonarismo é a violência política institucionalizada, né? Nós estamos falando de processos em que jornalistas correm risco de vida, em que petistas são mortos dentro da própria casa no dia do aniversário, em que indigenistas são assassinados, em que garimpeiros ilegais e madeireiros pegam carona em avião da FAB e do Ministério do Meio Ambiente, em que cocaína chega do avião presidencial lá no exterior. Então, assim, o desmonte ele é total. Você está falando do povo, da população negra, das pretas e pretos desse país. Anderson, o que é que existia na Fundação Palmares? Existia uma pessoa que dizia que o Brasil devia ser grato, não a Zumbi dos Palmares, mas sim a Princesa Isabel, negro. Então, assim, eles conseguiram encontrar pessoas que a gente sequer sabia que existia. De repente, na área da diplomacia, houve um ministro das Relações Exteriores, que é diplomata de carreira, que ele disse assim, essa vacina é um comunavírus. Isto é um comunavírus. Foi criado no laboratório lá na China. Cara, isso para tu ter uma ideia, a China ela tem um pensamento tão a longo prazo que deixou isso, achando, não, isso vai passar, esse governo, que não levou isso na palavra, porque isso é praticamente uma declaração de guerra. Eles fizeram manifestação no consulado chinês. O sujeito disse assim, é melhor ser um pária do que estar junto do... Então, assim, foi a pior pessoa no momento mais difícil, pode ter certeza. E ele se reuniu de pessoas iguais. Marcelo, você falou uma coisa, a gente está chegando no final, mas sobre essa coisa de ser pária, eu percebi que os gestores do mundo
tratar o Brasil da seguinte forma, dessa forma, ele vai passar, vamos fingir, acho que a Angela Merkel falou algo parecido com isso, deixa ele passar, né? Ele arranjou confusão até com o ator de Hollywood por causa da Amazônia. Ele falou que a mulher do Macron era feia. Não tinha que falar. Isso. Ele não tinha... Então, acho que o pessoal lidou assim. Sabe criança, quando você está lidando, daí você fala assim, deixa ele ali, deixa ele acalmar um pouquinho, deixa ele ficar chorando ali, daqui a pouco ele passa de chorar. Foi mais ou menos isso. Trataram a gente com uma infantilidade. É a minha última vez que eu vou falar aqui, eu juro por Deus, desculpa até te interromper, mas vai passar, eu não posso... É um passar que pode ser contado em vidas. O rastro de destruição não é só econômica, não é só na área ambiental. Na Covid, são mais de 700 mil vidas, e o Pedro Halal, que você citou, ele diz números. Ele diz pelo nível de natalidade, de mortalidade da Covid, de 5 pessoas, 4 poderiam ter sobrevivido no Brasil. Então, Mário, não é metade, não. Aí já chega bem a 2/3. É muito. Pode ser contado em número de mortes, cara, de pessoas que poderiam estar conosco. Esse que é o pior. É o que você falou, nós somos sobreviventes, né? Essa afirmativa é importante para todas as pessoas se entenderem realmente como sobreviventes, porque a pandemia podia atingir qualquer de nós. Alguns foram atingidos e sobreviveram. Outros se protegeram de tal modo, tiveram recursos, tiveram formas de proteção e de isolamento que não foram atingidos pelos vírus. Mas tiveram parentes mortos, tiveram amigos mortos, né? Então, o que eu queria comentar, parece que as coisas estão caminhando para o finalmente, segundo o Anderson falou, é chamar a atenção de todos nós, e principalmente nesse momento da minha categoria médica, que a construção democrática ela é um processo continuado. A construção democrática nunca está acabada, pronta e acabada. Ela sempre está sendo ampliada com novas conquistas, com novos direitos, com novos conhecimentos que se somam a essa dimensão do que é ser cidadão. Uma democracia, um governo que se preocupa com a cidadania, com a dignidade humana, ele tem que estar fincado em alguns pilares. Um deles é de uma profunda ética humanista. O outro é a garantia de direitos para todas as pessoas, independente de qualquer coisa, da localidade geográfica, da cor da pele, da diversidade sexual, enfim, de todos os cidadãos. A terceira questão é um profundo respeito à construção da Constituição desse país, porque é uma construção coletiva, são muitas pessoas, ao longo da história, aperfeiçoando o processo democrático e garantindo uma carta constitucional que seja uma referência para todos nós e que por todos nós deva ser respeitada. Já um processo ditatorial é uma ruptura brusca com a democracia, é uma ruptura extremamente traumática, é uma ruptura perpetrada por alguns com grande prejuízo para todos, mesmo para aqueles que de imediato não se acham vulneráveis ou atingidos. Então, nós atravessamos um período muito difícil em que houve uma tentativa muito clara de implementar a ditadura no Brasil. E superamos isso. Então, agora nós devemos retomar o leito natural da construção democrática. E a construção democrática passa pelo aperfeiçoamento das instituições, dentre as quais as instituições médicas e de qualquer categoria. Daí essa luta, que, repito, é uma luta de caráter continuado. Sempre será uma construção inacabada. Obrigado por ter vindo, adorei conhecê-lo. A casa é sua. Quando quiser, doutor Mário, pode falar assim, quero ir para debater tal tema que está precisando no momento, porque é importante também, porque tem ainda uma visão do médico, né? O advogado, eu acho que ainda deu sai um pouco disso, tirando os desembargadores e juízes, mas a população ainda vê o médico como muito afastado da realidade dele, né? Que é uma pessoa inacessível, que ele só encontra no consultório, e ouvi-los é importantíssimo para essa aproximação também, e com tanta clareza, e tanta inteligência, e tanta simpatia. Muito obrigado por ter vindo. E reforço para você também, Mário, que
a gente precisa humanizar esse país, né? Reumanizá-lo, né? Além da democracia, de valores econômicos, de tudo isso, a gente precisa voltar a humanizá-lo. Eu estive fui convidado pela Preta Ferreira e a Carmen Silva, lá da Ocupação 9 de Julho, aqui em São Paulo, para almoçar junto num almoço que eles serviram para a ministra Margarete Menezes e o João Jorge. E daí eu perguntei para o João Jorge sobre a Fundação Palmares que você citou. Eu falei, você pegou a Fundação Palmares destruída? Não foi destruída. Peguei menos 1. Foi abaixo do 0. Né? Ela estava numa situação de calamidade, tinha goteira, uma calamidade, porque eles não só destruíram moralmente o país, mas fisicamente também, né? São predadores. Então, ter pessoas como vocês aqui é importantíssimo para a gente humanizar, e torcemos que essas eleições também no Conselho tragam pessoas que tenham essa visão igual de vocês, humanitária. Só isso que a gente pede. Porque um médico com visão humanitária, ele já salva vidas. Obrigado, Mário. Obrigado a ti, muito obrigado. Obrigado ao Marcelo pela oportunidade da gente conversar um pouco, Marcelo, trazer algumas ideias, fazer exercício da crítica, né? Estamos também sujeitos à crítica dos que nos ouvem, do que nos assistem, e nos colocar à disposição. Eu acho que essa é a grande característica do exercício da prática política, né? Está aberto às discussões e sempre com o objetivo de construir um país melhor, uma sociedade mais justa. Obrigado também, Marcelo, por ter vindo, viu? Anderson, bom, agradecer também a possibilidade de participação domingo na Fórum, agradecer a TV Fórum, nesse meu livro aqui que eu expus sobre a pandemia, a pandemia à luz da negação do direito morte-sim no Brasil. Tem um agradecimento a TV Fórum, assim como outros veículos da mídia independente, que foi através da mídia independente que eu, por exemplo, no meu lar, pude contribuir com a linha de frente denunciando tudo isso. Então, nós somos parceiros nessa luta. E aí, o que você coloca, o que o Mário coloca, né, da aproximação do médico, cara, e eu vejo o médico, é importante a gente ter isso, porque o advogado, o cara que é do sistema de justiça, ele, por entender talvez um pouco mais da legislação, ele é meio, ele meio que sabe lutar contra aquilo que lhe aprisiona. O médico, a gente tem que entender o médico dentro de uma estrutura em que é um hospital, é um plano de saúde, é um laboratório, o médico também um pouco que refém, mas é dessa situação. Então, o médico precisa ter a noção da sua potência, cara, da sua importância, de quanto a gente valoriza todas as categorias médicas, de quanto a gente é grato. Então, é só ter juízo. As pessoas me perguntavam, falam do Zanin, o que é que você acha do Zanin? O que é que você espera do Zanin? Eu só espero que ele faça justiça. Ponto. Né? Apenas. E o médico também, salvar vidas. Né? Obrigado por tudo. Ô Marcelo, me permita o seguinte, o Anderson pediu a você, para você informar como é que pode comprar o seu livro. Isso. E você, até agora, talvez até com uma certa humildade, não colocou claramente como é que compra o seu livro. Eu estou com o seu livro autografado, inclusive. Né? É mesmo. Não, assim, mas coloca claramente, em resposta à pergunta dele, como é que pode comprar o seu livro, aonde. Né? Obrigado. Direitinho. Olha, eu lancei o livro no final de semana anterior, né? E eu tinha os livros disponíveis, enfim. Mas, e vou fazer outros lançamentos. Né? Na sexta-feira participei de um programa do Movas, por exemplo, e me convidaram para lançar. Então, assim, eu ainda tenho uns livros disponíveis. Mas o livro você pode adquirir na Editora Cotter ou nessas livrarias à distância. A Amazon, por exemplo, ele entrou na lista dos 100 livros mais vendidos de ciência política. Eu fiquei muito honrado, porque significa que o que mais interessa funcionou, que é a mensagem chegar. E ele realmente, eu acho que, de tudo que eu já escrevi, ele talvez tenha o maior significado, porque é um registro
de fato, da nossa resistência e uma gratidão pela sobrevivência, mas com a responsabilidade de denunciar tudo isso que nós estamos denunciando, Mário. Então, assim, bota no Google aí esse nome que aparece. Maravilha. Obrigado, tá vendo? Doutor Mário serviu até para fazer marketing agora, viu? Político, o doutor Mário é tudo até marqueteiro, viu? Ele publiciza. Esse livro vale a pena mesmo. Eu realmente acho que vale a pena. Eu não sugiro muito a minhas coisas são muito direcionadas, e assim, eu tenho meus posicionamentos, mas esse livro eu acho que ele é uma contribuição. Eu apenas registro fatos e sintetizo um relatório da CPI e da Covid, que tem mais de 1000 páginas, e é muito difícil, e tem que estar registrado com essa noção. Tem pessoas que estão jogando com o tempo, deixar o tempo passar, porque vão se livrando das implicações criminais, como disse o Mário. Nós não vamos deixar passar. Anistia nunca, zero. Né? Zero. Aproveitar e mandar um beijo para o pessoal da Cota. Perdoar jamais. Aproveitar e mandar um beijo para o pessoal lá da Cota, no Marcelo também, pessoal magnífica. Obrigado a todo mundo. Eu sempre termino o programa dedicando a alguém, a alguma entidade. Queria agradecer e a dedicar toda a área da saúde. A minha irmã faz parte disso, ela é enfermeira, e eu sei a luta que é diária. Lembro quando ela ficou com Covid, ela ficava isoladinha no quarto, e meu sobrinho, muito pequenininho, entendia o porquê que não podia ver a mãe. Foi um momento muito difícil e que é por isso que a gente está aqui também, para lutar por esses momentos. Eu queria agradecer a Tati, a todo mundo, obrigado. Curta ou compartilhe, porque isso aqui hoje foi uma grande aula. Obrigado. Obrigado.